E boa noite a todos. Com alegria estamos participando mais uma vez, né, da live do Amo Sua Vida, e vamos fazer a harmonização. Quando penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quero amar. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Goiânia. Boa noite, Jamil. Boa noite, Ame Sua Vida. Sejam sempre bem-vindos. Então, nós já estamos aqui com o Vinícius de Goiânia. Daqui a pouquinho a Karina, que está em São Paulo. Nossos queridos amigos, nossas queridas amigas de Franca. E já estão conosco aqui o São Antônio, lá de Passos, a Renatinha de São Tomás, Carlos, Sandra, em Águas da Prata. Então, sejam muito bem-vindos. O Vinícius vai cantar mais uma música, mas a gente sempre lembra que, além, né, do momento aí de encontro, em que a gente vibra juntos, né, a gente traz a música para tocar os nossos corações e sempre reflexões aí importantes, não só para o momento que a gente está vivendo, mas também para a nossa vida. O Reginaldo, nosso amigo, está lá em Anápolis também, a Gabi Melo. Então, é uma alegria muito grande a gente poder conectar com o mundo todo. Vamos lá, Vinícius, mais uma? Vamos. Reginaldo é meu vizinho aqui, então. Estamos próximos. Vamos orar, fechar nossos olhos e imaginar Jesus bem pertinho
nos dando as mãos, tão lindo, sereno, ele é nosso irmão. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a chance que temos de crescer e viver, construindo a paz com arte e alegria. Preencha-nos de amor. Que assim seja. Obrigado, Vinícius. Vinícius, você está me vendo? Não. A gente está com um pequeno problema aqui, que já disseram aqui que eu não estou aparecendo. Mas não tem problema, a gente segue normal aí, porque você está normal aqui nas outras telas. Vinícius, daqui a pouquinho nós estamos juntos aí no final, então. Tá ok. Tudo de bom aí. Boa noite, Karina. Boa noite, meu querido. Eu também não estou te vendo. Estava antes nos bastidores. Então assim, que pena, né? Eu vou tentar. Vamos eu vou tentar tentando. ver se durante aqui eu consigo ver o que está acontecendo. Aqui não está aparecendo nada, como se estivesse normal. Mas que bom que vocês estão aparecendo, né? Que é quem vai dar a mensagem aí para nós. Karina, uma alegria mais uma vez te receber. Eu acredito que a maioria já a conhece, mas quem não conhece é uma amiga muito querida, uma profissional não só competente, mas que se dedica aí, né, numa tarefa tão linda, né, que dentre muitas vertentes tem o acolhimento como o mais especial. E hoje a Karina vai falar para nós sobre pertencimento. O acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Karina, antes de entrar no tema, eu gostaria novamente, como da primeira vez, que você falasse, né, um pouquinho de você e do seu trabalho. A gente já falou da outra vez com muito carinho, com muita admiração, e para a gente é uma honra quando a gente traz alguém, né, nesse momento aí tão complexo, mas também especial que a gente está vivendo. Meu querido Jamil, minha querida Suzy e o projeto Ame Sua Vida. Eu gosto muito do final da música e da frase do final da última música, que fala assim seja. E assim foi exatamente a maneira como eu lidei com todas as adversidades da minha vida desde pequena. E eu trazia não somente um certo conformismo, mas uma necessidade que pulsava, inclusive quando eu precisava enfrentar as tentativas de suicídio da minha mãe desde os meus 10 anos. E em virtude disso, de todo esse sofrimento e de todo o caos que eu fui vivendo tanto na minha infância e na minha adolescência, isso provocou realmente uma chaga muito grande, principalmente com os maus tratos que nós recebíamos dos profissionais da saúde, pouco habilitados no acolhimento do sofrimento existencial, e eu optei, agora eu te vi, hein, Jamil? Que belezinha, maravilha. Gente, dá uma sensação boa, né? Então, nossa, que isso? Legal. Que assim seja mesmo, porque quando a gente confia, meu querido,
A gente insiste, né? E eu não fiz nada aqui, deve ser alguma coisa de conexão, que ótimo. Olha só que bom. Você vê, olha só. O que aconteceu? Ó, o pessoal está falando, apareceu. Não dá uma sensação boa, gente, que a É gente ótimo. também está dando as boas-vindas para ver o Jamil, que ele que organiza juntamente com a Suzy todo esse momento importante. Então, eu estava contando, né, que assim foi a minha vida, e você aparece como uma grata satisfação e confirmação de que quando a gente deixa a vida acontecer, né, parece que o caminho já está feito, mas é que a gente às vezes insiste em querer controlar as situações. Bom, e eu estava falando então da minha trajetória, porque tudo que eu mais queria em relação à falta de acolhimento e à falta de pertencimento que eu sempre senti na minha vida, eu nunca fui uma pessoa que me sentiu absolutamente pertencente, nem dentro do meu grupo familiar. Né? Meus pais se separaram muito cedo, então eu cresci com muita discussão em casa, e a partir do entristecimento, principalmente da minha mãe, que ficou comigo e com a minha irmã, eu fui vendo o quanto o pertencimento seria necessário. E eu, como sempre fui carente, né, desta parte relacional de me sentir fazendo parte de algum lugar, né, eu comecei a acreditar e apostar que seria o acolhimento que poderia me ajudar. Não o acolhimento do outro somente, mas o acolhimento da minha história, da minha dor, do meu sofrimento. Então, eu decidi que eu me tornaria uma pessoa, né, a princípio, uma pessoa que eu pudesse lidar com essas várias adversidades, podendo tentar compreender minimamente os meus sentimentos e pensamentos. Descobri uma área profissional que se chama psicologia. E aí eu estava no cursinho e eu ouvi um amigo meu falando: Karina, por que você acha que você tem maior jeito dessa coisa da psicologia? Eu falei: por que você acha? Porque ele falou: mas porque você conversa com todo mundo, todos os momentos em que você vê alguém cabisbaixo, quieto, você vai lá conversar com as pessoas. Eu acho que você dá jeito, né? Eu falei: o que essa coisa de psicologia faz? Aí ele fala assim: aqui no manual está escrito que estuda a alma humana. Eu falei: nossa, mas como é que eu vou estudar a alma humana, né? Que uma coisa que eu não imaginava é que a gente podia ir além da concretude do corpo físico. E aí eu adorei essa ideia e eu falei: olha, eu vou entrar na psicologia, mas com o objetivo de não estudar as almas tranquilas e saudáveis, porque eu nunca me senti, né, tranquila e saudável, e aí então, e nem a minha família, né? Então eu vou estudar essa tal de psicologia para criar um caminho, uma trajetória que eu pudesse realmente entender ou compreender minimamente aquilo que a gente chama de sofrimento existencial. E quando eu estava alinhando esse título com a Suzy, eu falei, a Suzy me perguntou: que título que você quer dar? E eu gosto muito de acreditar que a vida conspira muito a meu favor, sabe? Quando eu me abro e participo de algumas lives, de alguns lugares, normalmente a pergunta é essa: que título que você quer dar? E eu falo: bom, eu vou deixar que a vida possa me trazer e me brindar com os temas que eu preciso discutir. Falei para a Suzy: pergunte para o Jamil o que ele quer conversar comigo, né? E aí, então, Suzy me fala: Karina, o Jamil pediu para que você falasse sobre pertencimento. Só que aí você pensa num título, e aí, então, eu falei, imediatamente, né? A gente fez pertencimento, tracinho, acolhimento, é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Bom, isso provocou em mim uma trajetória. Primeiro, por que será que pertencimento, né, ele precisa, e aí você pode entender como hífen, como vocês colocaram no post, mas eu entendi como uma subtração.
E aí, só para vocês verem como nada é por acaso da nossa vida, e por isso que eu comecei falando que eu amo a frase assim seja, porque cada vez mais eu acredito que a maturidade acontece realmente quando a gente não fica brigando contra a vida com aquilo que aparece nas nossas vidas. Hoje em dia eu não gasto muita energia em falando assim, poxa, por que que isso está acontecendo na minha vida? Hoje eu falo, eu acolho isso, talvez eu possa entender o significado ou o sentido da situação que me abala neste momento. É lógico que cansa, é lógico que eu levo susto, é lógico que existe sofrimento, mas eu vou deixar que a coisa aconteça exatamente porque algum desfecho terá. E esse desfecho eu vou aprender mais uma vez a lidar com as minhas adversidades e tentar resgatar aquilo que eu acho importantíssimo no ser humano. Resgatar a fé, resgatar a esperança. Todas as vezes, e esse é um processo que eu nomeei, processo de extrair flor de pedra, que a gente tem que buscar beleza num solo árido, é a oportunidade de eu, lidando com dificuldades na minha vida, obstáculos na minha vida, é a dificuldade de não esmorecer diante das dificuldades e falar, bom, não sei como é que eu vou sair dessa, mas eu vou sair dessa. Então, Jamil, eu adorei, né? E eu procurei no dicionário para a gente ter um contexto, as palavras pertencer, acolher, e depois procurei uma a mais que eu adorei também, que a trajetória se configurou desse jeito. Então, vamos lá. Definição de pertencer. 1. Ser propriedade de. Enquanto eu falo a definição, eu já vou fazendo a provocação para todos vocês que estão conosco e nos deram o privilégio de estar nessa noite, aqui em São Paulo, muito fria, né? O Vinícius, né? Que cantou, como é que é o nome dele? Vinícius, que cantou. Vinícius tem... Falou que em Goiânia também está chuvoso, que está frio, né? Aí, Jamil, você falou em Franca que está quentinho. Horas, os climas, né? Os tempos, eles se modificam de lugar para lugar, assim como nós, nas nossas emoções. Então, todos vocês que estão conosco, independentemente do lugar que vocês estiverem, eu vou pedir para que você vá pensando nos convites e nas reflexões que eu fizer para você. Se a primeira definição de pertencer é ser propriedade de, eu posso te perguntar assim, você é propriedade de quem? Se não é para responder, é só para você ir refletindo, que tem um caminho aí bem legal, né? A segunda definição é fazer parte de. Você faz parte de quê? A terceira definição é dizer respeito a alguma coisa. Se você pudesse colocar o seu nome, por exemplo, Jamil, você diz respeito a quê? O que você, né, respeita, Jamil? O que você referencia como direção importante na tua vida? Vamos mandar um pouquinho mais. Pertencer significa ser da competência ou obrigação de. O que você se sente competente na sua vida e você se sente obrigado? E aí eu vou colocar essa obrigação não como um peso. Qual é a sua missão? Qual é aquela sabedoria que faz o teu coração pulsar e faz com que você acredite que existe uma missão existencial em você? Então, vamos lá. A outra definição. Ser devido ou merecido. Eu pertenço porque eu mereço. 3 pontinhos, Jamil. Complete a frase. O que é que você merece quando você se sente pertencente? E aí tem a última definição, que é essa que eu adorei. Eu pertenço porque pertencer significa caber. E aí, quando eu trago para você, o que é que você merece? O que é que você faz e o que faz com que você caiba nas situações?
Veja bem, isso tudo significa pertencer. Então, aquela menina que nunca se sentiu acolhida, nem pertencente aos grupos, nem o primeiro grupo familiar, né? Hoje eu entendo que eu entro, eu tenho um lugarzinho, inclusive do meu não lugar. Ou seja, talvez o lugar do pertencimento seja a possibilidade de eu lidar com a sensação, que não precisa ser concreta, do lugar em que eu entro, se eu me autorizar a entrar. Eu fico nos lugares que fizerem sentido para mim. Talvez, então, pertencer significa você poder aceitar e se autorizar a merecer algo. Mas, e vamos entender aquele hífen que vocês colocaram, que eu coloquei o significado de menos, tá bom? Tudo isso vai acontecer se você se acolher. Mas se você subtrair o acolher, e aí eu procurei, então, no dicionário, a definição de acolher. Vamos lá? Acolher, hospedar, receber alguém, abrigar, dar acolhimento a alguém. Veja bem, eu fiquei surpresa com essa direção. Por quê? Se o pertencimento acontece desde que a gente subtraia o acolhimento, que inclusive vai contra o que a minha segunda frase fala, que é acolhimento é o solo que sedimenta o território, o lugar que foi fragmentado pela dor, correto? O que a gente precisa fazer com esta equação, então? Veja bem, a definição de acolher, ela não fala que você hospeda ou recebe alguém, que você tem que obrigar a dar acolhimento a alguém. É alguém, não é a você. Logo, essa preocupação de acolher com o objetivo de oferecer para alguém, ela não vai ser possível se você não fizer isto com você. Moral da história, adorei esta equação que eu fiquei fazendo antes, porque o pertencimento só vai acontecer e você só vai oferecer aquilo que você já tem. Caso contrário, se você não amar a sua vida, vai ser difícil que você possa ajudar alguém a amar a vida dele. E aí, então, já começo com sempre a conduta que normalmente eu falo na prevenção ao suicídio, que a gente não consegue, né, convencer ninguém a não se matar. A gente não consegue. Agora, se a gente for referência e exemplo no sentido da gente se pertencer, da gente se amar, da gente entender que a gente precisa gerenciar as crises, não sendo só conformista, mas aceitando a realidade tal como ela se apresenta. Entendendo que nada do que nos acontece é por acaso. A gente entra dentro da gente, a gente se sintoniza com aquilo que é significativo para todos nós. A gente se acha merecedor da nossa existência, a nossa vida. Portanto, é possível, sim, a gente oferecer acolhimento para o outro. Logo, amar a sua vida é condição sine qua non para que você ajude os outros a amarem a vida deles. Não sei se eu fui clara, mas a ideia é que a gente possa, inclusive, começar a pensar o significado que a gente fala e tenta ajudar as pessoas a terem um brilho, e eu principalmente que acompanho enlutados por suicídio, que hoje tem sido o maior foco dos meus estudos desde 2009, desde que eu entrei no pós, né, do doutorado. E os meus enlutados, realmente, eles perdem um brilho, inclusive quando alguém se mata. Então, Jamil, né, quero trazer esta provocação de que se o objetivo é abrigar ou dar acolhimento para alguém, se você não se acolher,
nada será possível. A gente precisa ser instrumento, né, inclusive de convite para que as pessoas, e vocês fazem esse trabalho lindamente, para que as pessoas possam se sentir inspirados, para que eles possam amar a própria vida. E não se ama de fora para dentro, se ama a nossa vida de dentro para fora. Me conta você, Jamil. Karina, eu estou aqui tentando assimilar, porque o que você falou aí foi muito profundo, né? A gente já conversou outras vezes, né? Já ouvimos muito, né, do que você tem nos dizer aí, mas eu acho que você foi um pouquinho mais fundo aí hoje. Muito lindo tudo isso que você conectou, né? E amarrando de uma forma, enquanto você estava me falando aí, eu fiquei pensando assim, é como se fosse um autoencontro, e aí você falou desse pertencimento, né? É como se a partir do momento que eu me encontro, né? E aí é o que você falou do auto-amor, do auto-respeito, do auto-cuidado, isso aí vai se expandindo, e aí eu começo a me sentir, né, pertencente a uma família, a um grupo de amigos. Isso aí, ele vai até o planeta, até o universo. Eu comecei a visualizar assim, a partir do momento que eu me cuido, começa a ser uma coisa natural. Eu começo a me preocupar com a natureza, eu começo a me preocupar com alguém que está caído no chão, alguém que eu não conheço, né, como muitas vezes a gente encontra e está querendo desistir da vida, né? O que você me deu aqui de reflexão é isso. Eu acho que é uma expansão assim de pertencimento, né? Não fica mais naquilo ali de eu quero pertencer àquele grupo do meu trabalho ali que eu estou fora. É como se fosse uma visão muito cósmica, né? E sabe por quê, Jamil? Quando a gente começa a falar, não é por acaso que a gente está vivo, né? A gente precisa desfrutar dessa benesse que é a existência da gente. Eu, pelo menos, nunca conheci nenhuma existência igual à outra, né? Apesar de tentarem fazer os clones, né? Não existe, né? E mesmo aquele que é gêmeo, né? Também não é igual ao outro. Isso quer dizer, nós somos seres de possibilidade que fomos lançados para a gente ser diferente, para a gente ser único, para a gente assumir com propriedade e com apropriação. Então, isso que você está trazendo, né, dessa noção que você teve, né, de expansão cósmica, esta talvez seja a possibilidade e essa nossa reflexão possa te provocar a ideia de que você é muito mais do que você imagina. Olha, Jamil, eu tive 4 sustos durante esses últimos meses. Dentre esses sustos, né, 2 em relação a mim, tá? Os 2 outros eu prefiro resguardar, né, as pessoas que eu acompanhei. Mas foram sustos, inclusive, que os 4 desfechos foram ótimos. O primeiro susto que eu levei em relação a mim foi que eu estava com um problema cardíaco. Então, eu fiquei absolutamente assustada, porque num teste que eu fiz, deu que eu tinha tido um infarto. Inclusive, a minha Gabi estava junto comigo quando eu tive essa dor, e ela testemunhou a dor violenta que eu tive, né? E eu falei, eu vou voltar. E aí, no teste, né, ergométrico, saiu que eu tive um início de infarto. Eu fiquei em estado de choque, porque eu nunca tive nenhum histórico, a não ser a minha mãe, que morreu por coração grande, né? Então, eu fiquei, assim, achando que eu ia continuar, né, com um destino, inclusive que eu ia morrer, né, com de coração. Enfim, fiz todo um rastreamento e graças à minha boa doutora Floriana Bertini, que é uma amiga que eu fiz e tive o privilégio de conhecê-la, e que ela é cardiologista,
e por esse grupo de pertencimento que eu construí e desenvolvi lá na minha pós-graduação em suicidologia, que ela se tornou uma das professoras, eu pedi para ela, falei, se você conhece alguém que possa me acompanhar, porque eu acabei de saber que eu estou com problema cardíaco e eu preciso de fazer uma consulta para ontem, o médico falou, porque o teste está indicando que eu tive um início de infarto. E aí, então, a Floriana falou, eu vou no sábado à noite para te atender. A coisa mais generosa, que ela me acolheu. Isso foi um trabalho de acolhimento, correto? Ela me acolheu, uma amiga, fora do horário, 11h30 da noite, ela aparece aqui na minha casa. E ela fez todos os trâmites no feriado último para que eu pudesse fazer todos os exames, porque pela indicação do teste e do resultado, eu deveria já entrar para fazer cateterismo. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso da noite para o dia? E aí a Flor, ela falou, olha, mas hoje tem um procedimento bem mais desenvolvido antes de você entrar no cateterismo, que é um jeito agressivo. E aí, então, ela falou, vamos fazer angiotomografia. Depois de 2 dias, eu estava fazendo ecoangiotomografia. Eu falei assim, gente, que coisa mais surreal para eu avaliar, inclusive, a condição do meu coração. Aí, o que ela falou? Você vai precisar parar de fazer exercício. Então, eu parei tudo, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que assim eu parei, né? Que eu já tinha parado algum tempo atrás. Bom, ao mesmo tempo, eu tinha visitado uma neurologista que falou para mim, ao mesmo tempo, a inflamação cerebral, existem estudos mais recentes que ela não é monofásica, a que você teve. Então, talvez, porque eu estava tendo vários episódios com os mesmos sintomas que eu tinha tido, e aí ela falou, você pode estar tendo o retorno da tua inflamação cerebral, que foi o tsunami existencial. Eu falei, pronto, o que eu vou fazer agora? Foram 3 semanas absolutamente com esses sustos, né? E hoje eu posso falar, eu não tenho nada. Eu já avaliei o exame, meu coração está tudo certo. Você entende? Agora, o que precisou acontecer? Ter muito acolhimento de muitas pessoas, muito acolhimento. Eu tive a torcida de muita gente, o cuidado de muitas pessoas. As pessoas me pouparam, as pessoas oraram, as pessoas cuidaram de mim. A Gabi realmente sempre é a minha filha espiritual, que sempre está comigo, uma delas foi ela. Poucas pessoas souberam também, porque eu também não quis ficar, né, trazendo, mas eu me senti durante muito tempo debilitada. Bom, faz praticamente 5 dias que eu já estou me recuperando de todo esse susto, além do 4º susto que veio com uma pessoa da minha família também. Enfim, os 4 não tivemos nada. E aí, então, eu falo o que precisou para que tudo isso acontecesse, inclusive o restabelecimento e a recuperação de todo esse susto. O nosso lugar de pertencimento. E o meu lugar de pertencimento. Porque parece que todas as vezes que você tem qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer adversidade, isso te tira do prumo, não tira? Se você não se realinhar, e esta é a reflexão que eu quero trazer para todos nós. Se eu não me realinhar no meu lugar de pertencimento, o que é significativo para mim, o que é necessário para mim, o que é importante para minha saúde emocional, física e espiritual, o que faz sentido para mim, uma vez que eu tive de novo o bônus de tempo, cá entre nós. Essa é a segunda chance. Eu não sou gato, eu não tenho 7 vidas, mas eu estou ficando cada vez mais feliz, porque não foi dessa vez também. Veja bem. Então eu falo, talvez não seja por acaso, porque talvez seja para conversar para as pessoas e trazer para as pessoas que você precisa caber dentro de você. Karina, mas como é que a gente faz isso?
a gente precisa fazer ações de acolhimento do bem. Isso é uma das coisas que eu tenho mais me proposto a fazer como a terceira vertente do meu trabalho. Além de trabalhar da prevenção dos processos autodestrutivos, eu migrei para o trabalho para especificamente trabalhar com enlutados por suicídio. E a terceira fase, né, logo que eu me recuperei da inflamação cerebral e agora também, é a possibilidade de eu falar. Eu preciso ser instrumento para que as pessoas possam acolher o bem, possam cuidar delas, para que elas possam entender que se elas não fizerem por elas, ninguém vai fazer. Então, essa responsabilidade existencial tem sido o maior foco do meu trabalho. E aí, não por acaso, antes da live, eu peguei este livro aqui, peraí lá, aqui, ó, da Maya Angelou. Eu amo este livro. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. E abro e quero trazer para vocês uma frase que chegou até mim. Se crescer é doloroso, Maya Angelou, né, é uma negra, então ela fala assim: se crescer é doloroso para a garota negra do sul, estar ciente do seu não pertencimento é a ferrugem na navalha que ameaça a garganta. É um insulto desnecessário. Veja bem. Isso é muito forte para mim, porque eu falo, gente, nada é por acaso. Eu vou abrir, eu pego, eu falo, é por acaso? Não, não é por acaso. Eu peguei este livro, tá? Porque eu poderia me bastar só com a definição, mas eu senti uma vontade de pegar Maya Angelou e esse livro, abro exatamente nesta frase, e eu falei, e fala de pertencimento, Jamil. Aí você fala assim, minha gente, você acha que eu tô sozinha nessa? Porque, assim, esse livro é enorme. Eu poderia ter aberto em qualquer página e vem exatamente uma frase com a palavra pertencimento que você escolheu e pediu para que eu falasse. Meu querido, isso é exemplo e constatação de que a gente imagina e muitas vezes que a gente está solitário. Olha, tem uma dimensão muito sagrada, muito do espiritual, sabe, nos conduzindo. Isso quer dizer, meus queridos, que a gente acha que está sozinho, mas você não está sozinho nessa trajetória. Não é possível que a gente está vivo, apesar de todas as dificuldades, e ainda a gente teima em achar que está tudo errado. Os sustos aparecem mesmo, não é? Agora deu até calor. E quando eu sinto calor é assim, não, eu tô com Gabriela Mello aqui, camiseta da Gabi Mello, né? Então, assim, é energia vindo. Gabriela e toda a família, né, que foi quem nos uniu e nos estimulam aí, né, no trabalho. Karina, eu lembrei aqui que quando você estava falando aí de acolhimento, eu me lembrei também da palavra importar, né, que é trazer para dentro. Então, você relatou aí das pessoas que se importaram com você naquele momento ali, porque você é importante para elas, né? E eu acredito que no mesmo processo que você falou, né, do alto amor, quando eu começo a me amar e também eu começo a me importar com o outro, é um grande caminho que a gente tem nesse momento, porque assim, você falou aí da luta contra o racismo, que é uma coisa muito atual. O quanto é dolorido, né? As negras e os negros que quase em todos os lugares enfrentam a situação de sentimento de não pertencimento, porque aí é uma exclusão estrutural, é muito, muito dolorido. E aí a gente poderia falar muitos outros segmentos também, né? Mas só dando como exemplo esse, né? O quanto, né, a gente precisa se conectar, igual você se propôs a conectar com os que querem desistir da vida em algum momento, os enlutados. Então, são causas
né, que a gente abraça e causa não tem tamanho, não tem número, né? É uma coisa que a gente simplesmente vive e, como você falou, elas vêm ao nosso encontro. E eu assisti um filme há poucos dias que tem uma frase muito marcante e é um filme sobre a luta contra o racismo. E aí, num momento lá, um jovem fala assim: se a causa é justa, se não for agora, quando será? E se não for eu, quem será? Né? Então, eu Jamil deu uma travada. Queridos, vocês estão vendo? Manda aqui no chat se vocês a imagem e a fala do Jamil travou, por gentileza. Gabi, travou. Ah lá, travou. Olha só, mas vocês estão me ouvindo, correto? Ou travou comigo também? Vamos continuar? Vocês estão me vendo, né? Até o Jamil voltar. Olha só, então eu vou fazer, é isso que a vida oferece, e a gente se vira nos 30, né? Não estou no programa do Se Vira dos 30, mas eu posso, né, continuar a situação, porque é isso, é lidar com a vida tal como ela se apresenta, né? A vida, eu tenho um livro que eu chamo, que eu nomeei quando eu tive a inflamação cerebral, que a vida não é do jeito que a gente quer, tá? Então, vamos continuar, porque é isso, né? Eu adoro, uma das músicas que eu mais gosto é aquela Tocando em Frente, né? Eita. E aí, tocando em frente significa a capacidade da gente lidar com a situação apesar das dificuldades. E olha o que aconteceu agora, alguém ligou para mim, então é surreal, porque a imagem some na tela e eu já estou voltando, e a gente lidar com a ideia de tocar em frente significa você lidar com as situações como elas acontecem, porque esse é o verdadeiro gerenciamento de crise que eu tenho aprendido na minha trajetória, principalmente como suicidologista, né? Então, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e vamos pensar, né, muito do que o Jamil trouxe do filme que ele assistiu, é bonito, né? Quando a causa é justa, então a gente precisa se perguntar, e normalmente a tendência é a gente falar assim, que a situação acontecesse com o outro e não comigo, ou normalmente a gente pergunta assim, por que eu, né? E a ideia é quando acontece isso e você fica bastante irado e indignado, porque você, talvez a gente precise compreender que o lugar de pertencimento que você deveria ou poderia ocupar, né, é acreditar que nada do que nos acontece é por acaso. E essa sensação que me deu, bom, Jamil caiu, mas eu tenho uma responsabilidade, e responsabilidade principalmente para a abordagem psicológica que eu trabalho, que é a Gestalt terapia, significa habilidade para responder às situações. Então, vocês viram como eu fiz, porque isso eu gosto também, de lidar com a situação tal como ela se apresenta. Jamil caiu, mas isso não quer dizer que eu pararia a live e terminaria, porque vocês estão comigo e eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Só me coloca aqui no chat que vocês realmente estão, lá, né? Estamos juntos nessa jornada. Então, assim, ajustamento criativo, exatamente, Valquíria. E a gente vai fazendo a coisa acontecer, porque Jamil volta, felizmente ele volta, né? E eu também, né? Então, assim, vocês continuaram comigo. Então, esse é o objetivo, da gente lidar com a vida e com esses sustos, né? Porque como é que a gente pode falar? O anfitrião da live caiu, mas ele volta, e eu, né, continuei, que foi a convidada, né? Isso é a possibilidade da gente amar a vida. Amar a vida, né, é você assumir com propriedade aquilo que te acontece. Assumir, inclusive honrando a tua história. Cada passo que você dá,
cada situação em que você, né, vive, cada experiência que acontece com você, se você entender que nada é em vão, você tem condições, inclusive, de assumir e falar, por que não eu? Né? Em vez da gente começar a perguntar por que eu, você pode também perguntar por que não eu. Naqueles 4 sustos, o que eu mais queria, se eu pudesse, era terceirizar todo aquele sofrimento e toda aquela sensação de apreensão, óbvio. Eu queria, nas 2 outras pessoas, trocar de lugar com elas. Eu fiquei pensando como é que seria ficar sem essas pessoas, inclusive. A gente começa a antecipar. Catastroficamente, a gente imagina que tudo que é trágico vai acontecer com a gente. Então, né, a minha proposta para a gente é que a gente troque por que eu pelo por que não eu? Por que não deveria ser comigo? Porque uma vez que eu assumi que a situação é comigo, que a sensação de vulnerabilidade, que eu trabalho muito com pessoas em vulnerabilidade, porque estão em intenso sofrimento existencial. Vulnerável significa aquele que se sente desprotegido, ferido, né? E por isso vulnerável. Então, muitas vezes, quando a gente se encontra neste lugar, a gente precisa pertencer à nossa história, entendendo que em vez da gente gastar energia para tentar mudar a situação, que aconteceu isso, a gente não vai acontecer, né? Mudar. O que a gente pode fazer é, tá, é comigo, eu vou precisar lidar, inclusive com todos esses sentimentos que são horrorosos, né? Gostaria de terceirizar, mas não vou conseguir. E eu vou dar um lugar merecido, que esse é o lugar de pertencimento. Lembra do merecer? Né? É você colocar uma parte, não um todo, na tua vida, que tudo vai estar errado, não. É essa parte que, por enquanto, está tudo desarrumado e está confuso. Logo, você começa a falar, bom, então eu vou olhar para essa ferida, eu vou encarar, eu vou enfrentar, eu vou chorar quantas vezes for necessário, eu vou me colocar em vulnerabilidade, ameaçada, mas eu vou buscar estratégias para me sentir, né, pertencente a mim, pelo menos durante esse momento que fica um caos, não fica? Então, quando isso acontece, e isso foi uma grande aprendizagem desses meses que eu tive, né, esta vulnerabilidade, eu entendi que eu precisava deixar que a vida me ajudasse e conspirasse a favor. E eu, novamente, estava sendo testada, inclusive, com o meu mantra que se tem vida, tem jeito. Quantas e quantas vezes, inclusive nas 2 situações, eu falava, mesmo se eu tiver com problema cardíaco, mesmo se a minha inflamação cerebral voltar, eu vou enfrentar esta coisa dignamente, não necessariamente fortemente, né? Eu vou lidar com a situação de caos e com o meu medo, né? Podendo me acolher, porque eu já tenho um lugar de pertencimento, inclusive para o meu medo, para a minha falta de controle, para a minha sensação de que eu só sou um ser humano e que eu preciso entender que faz parte da humanidade e da existência o sofrimento. Faz parte, inclusive, a possibilidade de dar as boas-vindas novamente para o meu querido Jamil, que eu toquei em frente, lidei aqui, e aí, né, que bom que você voltou, porque assim, a gente cai, a gente volta e a gente se vira, essa é a vida. A energia acabou aqui, querida. Uau, olha lá. Mas voltou, né? Foi só você falar que deu um suador, imagina na gente aqui. Eu não sabia que vocês continuaram, mas que ótimo. Continuamos, e o pessoal continuou comigo, viu, minha gente? Olha, como nada é por acaso, Jamil, a gente fez, né, uma experimentação, uma vivência na prática daquilo que a gente estava falando. Acabou a energia, eu acabei de trazer para o pessoal que todas as vezes que a gente
tem alguma situação de susto, a energia acaba também, né? É A verdade. gente ou se acaba, né? E eu estava trazendo as estratégias e a possibilidade da gente continuar, apesar da energia acabar mais. Olha, o brilho volta. Então, meu Jamil voltou. Olha Que só. maravilha. E me sintoniza aí, Karina, o que que você falou agora há pouco? Olha, eu trouxe, estava contando para as pessoas que em alguns momentos a gente lida com essas situações de susto, com as situações que a gente se vê pegos, né, de surpresa e que a gente tem que tocar em frente, porque é uma das músicas que eu mais gosto, tocando em frente, e que a gente precisa entender que em vez da gente ficar brigando, não, por que que o Jamil caiu? Por que que ele, como anfitrião, ele tá, por que que a vida fez isso comigo? Por que eu? E aí eu falo, e por que não eu? Porque quando a gente começa a aceitar a situação tal como ela se apresenta e fala, tá, é comigo, e se é comigo eu vou encarar, né? Eu dou lugar de pertencimento, inclusive ao medo, à falta de controle, à impotência, ao não saber. Isso tem sido muito mais generoso, né? E isso tem sido um estímulo, inclusive, para que a gente possa se pertencer a nós mesmos. Olha só que interessante, né? Então, estava trazendo isso, que os lugares de vulnerabilidade, eles acontecem não pela falta de pertencimento do outro, mas muito da falta de pertencimento que a gente não se dá, entendeu? Então, assim, muitas vezes, né, é a capacidade que a gente tem de habitar dentro da gente se hospedar, da gente ser morador, da gente, da nossa existência. Eu gosto muito de utilizar a palavra morada existencial. Inclusive, os meus tsurus, que são os pássaros de origami que eu fiz moradas da esperança, porque eu acho que a gente tem que habitar, né? Uma coisa é o nosso corpo, a nossa corporeidade, outra coisa é a gente habitar e tentar se resgatar na nossa morada existencial. E sabe que eu gosto da palavra morada, né? Porque morada, ela me dá uma sensação de conforto, sabe? Muito mais igual lar. Lar também é uma palavra que eu adoro, né? Agora, morada parece, por ser mais comprida, parece, né, a palavra, pelo menos, parece que é um lugar que você já construiu, já desenvolveu Que dentro bom. de você. Pessoal, quem ainda não conhece, né, assim, outras atividades aí da Karina, nós vamos colocar de novo lá no grupo, né? Ela falou no início do Café com Karina, mas também tem cursos, tem palestras, né? Mas tem também textos e vídeos menores. Então é um trabalho assim maravilhoso. E sabe o que eu queria fazer agora, Karina? Depois eu te dou mais um tempo no final, se você quiser falar um pouquinho mais do que a gente estava comentando agora. Mas eu Tá adoro ótimo. as frases que você coloca, e eu queria trazer algumas frases para você costurar aí com o bate-papo até agora. Pode ser? Pode ser sim. Quando você fala de coragem, da onde que vem a coragem? Vem de coração pulsando. Vem da. Aliás, o mesmo prefixo de cor, né, de coragem, é o prefixo cor, de coração, né? Então, a gente pode entender assim: coragem, cor, coração, agir. Então, coração em movimento. De onde que a gente tira coragem? Pulsando. Entendendo que todos nós estamos vivos e que a vida está pulsando dentro de nós. Né? Suportaremos a dor com atos de amor. Agora ela que caiu. É. Pessoal, agora inverteu um pouquinho, né? Da outra vez fui eu que caí, agora a Karina. Mas vamos aguardar alguns minutinhos e eu tenho certeza que ela volta. É até mais simples para ela, porque eu acho que é só ela clicar lá no link, né?
E aí eu tinha perguntado para ela sobre uma frase dela maravilhosa, que é: suportaremos a dor com atos de amor. Tá muito engraçado o nosso encontro. Isso é aprovação, não é possível. Não é possível. Mas tudo bem, a gente vai suportar tudo isso. A gente é teimosos, né, Karina? Nossa Senhora, não é? Porque você fala assim, gente, o que é isso? É surreal, né? Mas é assim, eu acho que a vida está falando para a gente, ó, vocês dois aí, né? Vocês tratem de serem teimosos e ai daquele que tentar paralisar vocês, porque, oi, né? Vocês caem, mas vocês voltam. A luz acaba, mas você volta. Gente, poderia ter parado muito tempo e você não É, teria, né, tempo de voltar. E eu também, sei lá o que aconteceu, caiu aqui. Eu voltei, gente, olha lá. Né? Perseverança, pertencimento, acolhimento, né? E aí eu vi que parei bem, caí bem na hora, assim, suportaremos a dor com atos de amor, né? É isso. Você sabe, Jamil, uma das coisas que eu acho que sempre me ajudou a sobreviver a todas essas loucuras, né? Porque o que a gente está vivendo aqui, para mim, não é, infelizmente, é muito anormal. Eu viro e mexo e levo esses sustos, e as coisas acontecem assim, meio que eu troco o pneu com o carro andando. A minha aham. vida sempre foi essa, sabe? Então eu não me assusto muito, por isso que eu me tornei uma pessoa profissional, inclusive, que lida com gerenciamento de crise, tá? Porque assim, aliás, assim, essa foi realmente a grande aprendizagem, e eu posso falar o grande presente, entre aspas, que a minha mãe me deu nas tentativas de suicídio dela. Eu aprendi a me organizar internamente para lidar com toda a sensação de impotência e de desespero, né? Porque você tem alguém já levando, e eu era uma criança com 10 anos, né? Até assim a minha idade adulta, né? Eu levava minha mãe já gelada, né? Com a sensação de que eu era a última vez, né? Então essa sensação de crise, ela sempre me acompanhou. E hoje, assim, eu tenho muito mais destreza em lidar com essas situações do que quando eu não estou com nenhuma situação de caos. É engraçado, porque eu não sei o que fazer quando não tenho caos. Né? Tem horas que meu tempo está tudo organizadinho e aí eu ainda quero trabalhar, porque eu fico nessa coisa de eu querer fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que é bacana isso, sabe? Porque eu lidar, o que eu não quero fazer é me acostumar às situações de caos, né? Então, acho que realmente a minha vida, ela tem sido um grande presente de falar assim, cara, não precisa estar 24 horas, né, sendo a pessoa que precisa gerenciar crises. Tem horas que eu quero descansar, tem horas que eu não quero fazer nada. Tem horas que eu só quero fazer tsuru, entendeu? Quero fazer origami, eu só faço origami, faço assinatura, eu pego os meus livros, eu assino, eu autografo, eu coloco marcador de livro, né? Então, é isso, assim, eu acho que é muito importante quando a gente pode lidar e desfrutar da vida, né? Pelo amor próprio da vida que eu tenho por mim, que eu desenvolvi, felizmente, à custa de muita terapia, viu, gente? Então não é do nada, eu acho que é muito legal quando você se dá a chance, né, de você se conhecer, de você, né, curtir quem você é, porque assim, se, né, não tem a chance de você terceirizar quem você é, então vai tu mesmo, né? Então eu aprendi a gostar de mim do jeitinho que eu sou, né? Não perfeita, não querendo subir no salto, sendo a educadora dos pés descalços, na minha simplicidade, né? Na minha possibilidade de poder ajudar quando eu posso, quando eu quero, algumas pessoas que eu tenho acompanhado, ficar com a minha família, desfrutar as pessoas que me amam, que me fazem bem. É isso. A gente só suporta a dor quando a gente realmente tem o acolhimento do outro e a gente começa a se auto-pertencer. E é isso, é dar abrigo para a gente, né? Eu adoro essa palavra abrigo. Eu gosto mais da palavra em inglês, shelter, né? Que significa amparar, proteger.
Então, quando a gente se permite se autoproteger, a gente ganha o bônus, sabe? Da gente falar, tá tudo bem no reino do perdido, que essa é uma outra frase minha, né? E aí a gente vai levando a vida do jeito mais leve também, né? Eu falei que eu vou colocar umas frases aqui, tem mais aqui que eu quero colocar, mas a Valquíria falou assim, ó, trocar o pneu com o carro andando, frase nova da Karina que eu não conhecia. Na verdade, essa frase foi de uma amiga minha, que é a Ana Catarina Loureiro, numa das entrevistas que eu fiz, porque ela faz parte da pós-graduação, da terceira turma da pós-graduação, e na entrevista a Ana Catarina que trouxe essa, porque eu também não gosto de me apoderar de frase nenhuma do outro. Eu gosto também de ser reconhecida das minhas frases, né? Então, Valquíria, é muito legal, né? Essa frase eu tenho cada vez mais usado, porque é uma aprendizagem. E é isso, né? As pessoas nos ensinam também coisas diferentes, né? Porque também a gente fica muito ensimesmado, né? Umbigado não dá muito certo, não. Uhum. Então, eu aprendi com essa minha amiga. Ô, Karina, eu tinha Ei, anotado uma outra frase aqui e você até já falou aí. A hora que eu ia falar a frase, você falou um pouquinho, mas se você quiser falar um pouquinho mais também, a vida é perfeitamente imperfeita, né? E mesmo assim a gente encontra, né, motivos para, para crescer e para se achar, né, para se encontrar. eu acho que essa ideia, né, eu venho muito como herança, né, por ser gestalt terapeuta, o Piers, ele fala, o Piers que é um dos, né, fundadores, na verdade, o que trouxe a gestalt terapia, né, um dos, né, ele fala uma coisa que eu acho lindíssima, ele fala assim, cuidado com o perfeccionismo, ele faz com que cada vez mais que você se concentre em acertar o alvo, você erra o alvo, né? Não seja perfeccionista, meu amigo, né? E ele fala o quanto que isso é realmente um grande prejuízo. Quem de nós é perfeito? Ninguém. Então, se a gente buscar uma vida perfeita, que essa é a vida que eu sempre busquei, e realmente me dei mal, né? Porque enquanto eu achava que teria uma outra vida perfeita, eu deixei de usar, né? E me beneficiar da minha própria vida. Quando caiu a ficha de falar, essa é a vida que você tem, Karina, sabe? Você precisa ser grata pela existência que você tem, por essa história que é difícil, mas você vai aprender a dar respostas diferentes. Você não é só as tentativas de suicídio da sua mãe, as mortes na sua família, que são mortes trágicas que aconteceram. Você não é só isso, Karina. Você não é a menina carente, sabe, que achava que nunca ia ter lugar de pertencimento. Você não é a pessoa que se sente inadequada, insegura, com muito medo. Você não é só isso, Karina. Você tem condições de se desenvolver. Pronto. Isso que aconteceu na nossa live foi muito a representação do que poderia acontecer e deve ter acontecido com todos nós. A gente caiu, voltou, caiu a energia, voltou, caiu a conexão, voltou. Por quê? Porque a gente é persistente, porque a gente é hábil para dar respostas. Então, sabe, talvez uma coisa que eu gostaria de realmente convidar a gente, que a gente não se subestime, sabe? Que a gente possa se pertencer no sentido de falar, cara, a gente pode, né, inclusive lidar com as nossas adversidades de maneiras diferentes. Então, hoje, eu também tenho uma outra frase, Jamil, que eu criei, sabe? Pós, inclusive, recuperação, que eu já tinha achado que eu tinha me recuperado totalmente da inflamação. E aí, depois do susto, eu falei, eita, né? Pode ser que não. Mas a frase que eu estava usando, que eu tenho até aqui, que é a Geisa, que é a minha amiga lá da Bahia, também, ó, que a Gabi que apresentou, tá vendo? Um quadrinho, que a dona Margarida, mãe dela, que fez o bordado. A frase é o seguinte: eu era, agora eu sou. Sabe, eu quero que você possa falar sempre isso para você. Você era, mas agora você é. Sabe?
Eu acho que quando a gente faz essa comparação, não se compare com ninguém, porque sempre a comparação é uma grande desgraça, né? Porque a gente fica, né, muito atrás daquele que a gente se compara. Mas quando você compara a tua história com quem você foi, com quem você se tornou hoje, isso é assim poderoso demais. Talvez seja a grande esperança que a gente pode trazer nesse momento. Maravilha, Karina. Que show que foi esse bate-papo, muito significativo, não só pelo que você trouxe, mas pelo que você conseguiu costurar aí da minha saída, da sua saída, e eu tenho certeza que para todos aí foi um momento assim de muita reflexão, né? Até o que eu tinha anotado aqui para pedir para você falar de autoestima, antes de eu pedir, você já falou aí, né? E, e foi uma noite fantástica. Algo mais, querida, que você queira nos brindar? Olha, você sabe que talvez um lugar de pertencimento que a gente possa se dar, porque logo depois de vários sustos, né? Porque a gente levou vários sustos, então o coração fica assim, ó. Isso é a coragem, né? Porque quando eu falo que é coração Pulsou? pulsando, você fala, anda. E aí, assim, quando a gente consegue ultrapassar todas essas situações, né? Suportar toda essa situação de estresse, porque evidentemente gerou estresse em você e em mim, em todos também, porque a gente sai do normal, do esperado, do perfeito, né? Porque até então está tudo perfeito, conexão, É, você apareceu, antes estava tela preta, daqui a pouco você aparece, aí você mostra o seu brilho, aí a gente conversa, Vinícius toca, quer dizer, você fala, nossa, tá tudo bem, mas a gente teve várias ilustrações que realmente a vida não é do jeito que a gente quer e a gente sabe se virar, a gente se mantém, né, na situação, né, não equilibrado perfeitamente, mas naquilo que foi possível. E naquilo que foi possível, meu querido, olha, eu só tenho que agradecer, né? Eu agradeço, ame sua vida, peço para que todo mundo ame a sua própria vida e que possa realmente se aperfeiçoar em quem você é. Tá? Que cada vez mais a gente seja instrumento, né, de pertencimento a nós mesmos, aos outros e oferta de acolhimento. E agora o que eu quero trazer é um convite para que a gente possa serenar. Aí eu descobri agora que caiu porque entrou uma mensagem. Eu tinha esquecido de colocar no Bluetooth, não, a desativar o Bluetooth, entendeu? Então caiu a minha conexão porque entrou uma mensagem de uma pessoa que está me procurando. Então, entendi. o que, que a gente precisa fazer? Já se conectar para as outras coisas? Não. Talvez o que eu peço é que você feche essa live e que você possa, é o que eu vou fazer, então, de repente, é uma sugestão, que você faça um silenciamento de pelo menos alguns minutos, não precisa ser eternos, mas alguns minutos, 2 minutos, para você falar o que faz com que eu me sinta proprietário da minha existência. O que eu posso fazer com que eu me sinta conectado com a vida e pertencente a mim. Silencia, porque todo pertencimento merece um silenciamento, para que a gente possa resgatar nossa serenidade. Que assim seja. Assim seja. Karina, um grande beijo nosso. Eu tenho certeza que o mesmo carinho que a gente estende a você, todos e todas que estiveram aqui hoje, está estendendo. E eu peço para você esperar um pouquinho aí para depois a gente nos despedir, tá bom? Bom, foi muito atípico, mas foi maravilhosa a nossa noite, né? Altos e baixos, coração aí às vezes preocupado, mas que bom que a conexão entre a Karina e vocês não caiu, porque foi o que deu ali o tempero para a gente continuar, né? Então, antes do Vinícius cantar, eu quero lembrar de tantas famílias que estiveram com a gente hoje em Franca.
lá no Jardim Aeroporto, que é a nossa casa. Carlos e Sandra em Águas da Prata. Vinícius, Lu e Luana em Goiânia. Karina e muitos familiares e amigos parece que estiveram aqui de São Paulo. Se tiver alguém aí pela primeira vez, sejam todos sempre convidados. A Sônia de Jericoara, Renata de São Tomás de Aquino, sou Antônio de Passos, Reginaldo em Anápolis, a Gabi e a sua família na Flórida, a Ivone em São João da Boa Vista, a família da Andressa lá em Pedregulho, que também gostam muito desse tema pertencimento, eu adoro ouvi-los falar também. E agora a gente traz o Vinícius. Vamos lá, querido? Vamos lá, Jamil. Eu vou fazer uma canção que com certeza se encaixa muito bem com umas reflexões que Karina traz, né? Em torno do gerenciamento de crises. Então vamos cantar o Perdão. Essa música se chama Perdoa, é da Cacá Rezende, para o nosso encerramento, para a nossa harmonização final. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Mostra outra face, a face perdoa. Maravilha, Vinícius, obrigado mais uma vez. Na próxima semana, nós vamos estar com o Vinícius Lara, de Juiz de Fora. Olha lá o coraçãozinho. Vinícius Lara, na próxima semana, vai estar falando sobre transitoriedade, que, de certa maneira, tem muito a ver, né, com o que nós conversamos hoje e que a Karina trouxe. Participe, porque o xará é excelente. Pessoal, uma boa semana a todas as famílias que estiveram com a gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos continuar caminhando juntos aí e a caminhada se torna mais suave. Muito bom, Karina. Agradecimento.